Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao processo de mentoria de engenharia de dados. Meu nome é Paulo Schindi e aqui a ideia é eu explicar um pouco de como funciona o processo de mentoria. Falando um pouco da parte de mentoria, a gente tem basicamente três pilares dentro da área de dados, que é a engenharia de dados, a área de analytics e a área de ciência de dados. Qual que é a responsabilidade da área de engenharia de dados? É basicamente desenvolver uma plataforma de dados para atender a empresa, seja o time de negócios, seja o time de ciência de dados, seja até o mesmo próprio time de engenharia de dados. Porém, a gente tem que considerar todos os requisitos de custos, governança, de dados e performance, tá bom? E para isso, para a gente conseguir fazer todo esse processo, a gente precisa trabalhar com um conjunto de tecnologias para fazer esse processo. No final das contas, eu quero construir do zero um Data Lake House. Então, quais são as tecnologias que a gente vai aprender no processo da mentoria? A gente vai aprender sobre o SQL, obviamente, sobre Python, sobre um pouco parte de Postgre, DuckDB, entre outras coisas. A gente vai introduzir um pouco sobre o processo do Docker, Airbyte, rodar processos de workflow usando a parte Airflow, fazer o processo de particionamento com o Parquet junto com o PySpark. E por fim, a gente vai explorar um pouco o perímetro da governança de dados com o Open Metadata, tá bom? Então a ideia é a gente conseguir, dentro de um laboratório, construir do zero uma plataforma de dados simplificado. Então você vai conseguir botar a mão na massa e vai aprender do zero como construir um Data Lake House, obviamente com boas práticas da engenharia e arquitetura de dados, tá bom? E por fim, eu queria falar um pouco também do desenvolvimento de algumas competências. A gente sabe que do júnior até o especialista, a gente tem uma jornada para chegar nesse processo. Então temos o júnior, o pleno, o sênior, especialista. Então basicamente aqui é a matriz de competências versus senioridade. Então a gente tem desde o júnior, pleno, sênior até especialista na vertical, e na horizontal a gente tem as competências. Então, banco de dados, SQL, ETL, Extract, Transform e Load, uma parte de programação, Big Data e Machine Learning e, por fim, Cloud e Arquitetura, que a gente vai detalhar um pouco mais no nosso processo de mentoria. Então, como vocês podem ver, cada nível, cada hierarquia, cada cargo, a gente exige um conjunto de conhecimentos para chegar até o nível especialista. Claro que aqui é muito mais um guia, um norte para você se desenvolver profissionalmente na área de engenharia de dados, tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção, pela paciência e até o processo da mentoria. Espero que tenha gostado. Obrigado e até mais.